Vamos falar sobre os objetos. O tipo de dado mais importante de JavaScript é o objeto. Um objeto é uma coleção de pares nome-valor ou uma string para um mapa de valores. Para eu declarar um objeto, eu faço da seguinte forma. Por exemplo, eu vou declarar um objeto livro, ok? Então, book. O livro, ele tem alguns atributos, ok? Então, para eu declarar os objetos, eles são colocados entre chaves. Então, eu abro e fecho as chaves. Por exemplo, o livro tem um tópico, ok? Vamos colocar ali o tópico JavaScript. A propriedade topic tem o valor JavaScript, ok? Eu coloco uma vírgula para colocar um outro atributo desse objeto. Por exemplo, eu vou colocar aqui o título do livro, ok? Então, eu vou colocar aqui title. Digamos que o title seja JavaScript title. Então, eu tenho uma outra propriedade também, que é uma string, que é o título do livro. Eu coloco uma vírgula e aqui eu quero saber se esse livro ele está disponível, ok? Então, eu posso colocar aqui, digamos que eu queira colocar aqui que o livro está habilitado ou desabilitado, ou is available. Se ele está... Só conferindo aqui se available está escrito certinho. Tá certinho. Então, eu quero saber se ele está disponível. Digamos que eu vou utilizar agora uma propriedade que é disponível, que ela vai ter um valor booleano. Eu coloco, por exemplo, aqui true, está disponível. Então, eu utilizei a declaração de objeto para declarar um objeto do tipo livro, que tem um tópico, um título e uma variável que diz, um atributo aqui que diz se ele está disponível ou não. Então, se ele está disponível, está true, ok? Então, ela tem um valor como true aqui, então um valor booleano. E para você fechar a declaração do objeto, você utiliza esse fechamento de chaves aqui. Então, a chave marca o fim do objeto. E eu coloco um ponto e vírgula aqui para finalizar essa instrução. E como que eu faria para acessar as propriedades de um objeto? Para acessar as propriedades de um objeto, eu posso utilizar o ponto ou o abre e fecha colchetes, ok? E ficaria da seguinte forma. Digamos que eu queira acessar o tópico do livro, ok? Eu faria dessa forma. book.topic. Vamos mostrar isso aqui no console para ficar mais claro? Então, console.log, abre e fecha parênteses e coloca o que eu quero buscar do livro, ok? Então, topic. Vou rodar isso aqui. Olha só. JavaScript apareceu aqui. Digamos que eu quero acessar agora a propriedade title. E eu vou acessá-la de outra forma aqui. Então, book, em vez de ser .title, eu vou acessar dessa forma. Abrindo e fechando aspas aqui, duplas, e vou colocar title. Eu vou colocar um console.log aqui para mostrar no terminal. Olha só, ele mostrou o JavaScript, que é o primeiro console, e JavaScript title, que é o segundo console. E eu posso adicionar novas propriedades por meio de uma atribuição. Então, posso criar novas propriedades. Por exemplo, eu escrevo book.author, de autor, e atribuo o valor que eu quero. Então, nome do autor. Se eu der um console.log agora nesse book.author, ele vai mostrar para mim o nome do autor. Nome do autor aqui. Eu tenho uma outra forma de fazer atribuição, que é quando eu coloco, por exemplo, um objeto vazio, sem nenhuma propriedade. Então, eu posso colocar tanto variáveis dessa forma aqui, como booleanos ou strings, e também posso colocar objetos. Então, book.contents, e abre e fecha chaves, e posso colocar um objeto aqui. Então, eu poderia colocar aqui conteúdo 1, 2 pontos, e o conteúdo, uma vírgula, e conteúdo 2, ok? Se eu der um console.log no book.contents, eu vou ver que nessa variável aqui, nesse atributo de book, eu tenho um objeto contendo conteúdo 1, conteúdo 2, conteúdo 2. Então, esse é o básico de objetos, que é um dos tipos, que é o tipo mais importante de JavaScript, e ele é uma coleção aí de pares, nome e valor, ou uma string para mapas de valores, certo? Poderia, por exemplo, colocar aqui conteúdo 1 e conteúdo 2. Eu teria o mesmo resultado, ok?
Então esses são os objetos.